Cada um inventa uma história, mas no fundo são a mesma. E ele fala dessas possibilidades da análise do caráter aí. Ler isso. E faz a leitura energética, porque a gente não tem uma leitura na biossíntese de dizer, esse caráter é isso. O que daria na leitura do corpo para a gente uma ideia até muito melhor. Mas ele traz a leitura da energia. Então, ele trabalha com polaridades, com direção de energia, com as camadas e com as crenças. Um esquizohistérico sempre com polaridades, gente. A gente nunca trabalha dizendo, essa pessoa é histérica, ou essa pessoa é só esquizoide, ou ele é só ectodérmico, ou ele é só endodérmico. Quando a gente está com ele, é a procura do que está escondido no outro lado da polaridade, que muitas vezes o terapeuta esquece quando fica numa leitura só de um lado do caráter. Então, essa é uma leitura muito dinâmica, energética, e aí ele fala das polaridades, que eu não vou dar, tem todos os caráteres, ele tem uma polaridade. Da esquizohistérica, que é a maior teoria dele de dizer da polaridade, que embaixo de toda histérica tem um esquizoide, sempre, e é por isso que ele fala, nunca se pode trabalhar em uma direção só, e que em toda esquizoidia pode romper durante a sessão uma histeria ou uma carga alta de energia, que muitas vezes o terapeuta fica tão fixado naquela carga que ele perde o outro lado da carga alta que pode aparecer. Opa! Então, esses são os ciclos da vida, que é a última teoria que ele tem posto há uns 4 anos para fora já no nosso treinamento. Este ficaria como uma mandala representativa daquilo que ele chama um diagnóstico pulsátil. Toda vez que a gente faz um diagnóstico do nosso cliente, um diagnóstico do sujeito, você vai trabalhar olhando os impulsos, os ritmos da respiração, as clarezas emocionais, os relacionamentos, se a linguagem é coerente ou não, se tem possibilidade de ter imagens internas, acesso ao mundo interno, porque se o grounding foi descoberto pelo Lowen, e o Lowen falou em grounding, e o Kellerman falou em middle grounding, o Boadella falou em inner grounding, ou grounding em si mesmo, na alma, na essência. Então, todo o direcionamento da biossíntese não é a desestrutura da análise do caráter, é esse relacionamento da mãe, da matriz materna, com seu bebê, para alcançar esse mundo interno que ele chama de essência. Eu nem vou falar aqui que ele acredita em renascimento, mas daí já seria demais para a gente falar da análise do caráter. Vamos parar por aqui na essência, a busca de si mesmo. O tempo inteiro, a terapia dele é essa possibilidade não de ficar no caráter, mas ir além. Ele tem essa metáfora de além Édipo, não parar no Édipo, além do caráter, além da transferência na ressonância. Então, ele usa muito essa metáfora de falar disso. E aí ele traz, acho que eu terminei na hora, hein? Uau! Que o trabalho bioespiritual, porque ele entra nas questões da bioespiritualidade, né? Ele fala em chakras, ele falava antes em anéis, depois ele foi trocando por chakras, porque ele foi ele encontrou o Bob Moore na Dinamarca. E o Bob Moore era um dos médicos descalços da Dinamarca, que ele nunca foi médico, mas um homem incrível. Eu tive uma vez um workshop com ele, quase não enxergava, mas tinha um trabalho espiritual muito bonito, e o Boadella e a Sílvia, depois que ele casou com a Sílvia, eles foram se formando com Bob Moore. Então, todas as questões da meditação do Bob Moore,
todo o trabalho do Bob Moore, ele trouxe e é o que ele faz para a gente. Toda vez que nós vamos lá, a gente tem um trabalho muito interessante, que para mim me faz muito sentido e é maravilhoso, que veio da dança Butô, porque a Silvia foi formada em Butô, que é a dança da alma. É um trabalho profundo que a gente faz com uma música, geralmente tem uma mulher lá, tocando os instrumentos, vários instrumentos muito antigos, de músicas que a gente não conhece, de sons que a gente nunca ouviu, porque ela tem os instrumentos muito antigos, é uma judia, e que traz um canto e uma tristeza que você acaba trazendo mesmo, nada que está no teu caráter, mas que vai além do caráter em termos da dança da alma. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Ele considera o indivíduo como uma célula no organismo do mundo, com esperança e dignidade. Esse é o Boadella. Obrigada para vocês. Obrigada, Liane. Bem, agora eu gostaria de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Luiz Felipe. Eu queria que o Cláudio falasse um pouco mais sobre aquela ideia que somos todos caráter genital e que, na verdade, ele é um resgate e não um desenvolvimento. Oi. Bom, eu diria a questão do caráter genital é essa coisa, né? Se a gente tomar do ponto de vista desenvolvimentista simplesmente, né? Não dá para falar em caráter genital nesse sentido, vamos dizer, de um lugar a se chegar. Mas se falarmos, né, dessa genitalidade, né, como a expressão da pulsabilidade do organismo, né, todos nós temos um núcleo genital. Todos nós temos esse potencial de pulsação, de genitalidade, de viver essa situação, de estarmos o mais próximo possível daquilo que temos como, vamos dizer, como carga energética e estrutural para pulsar, né? Tem essa que é a questão da definição positiva de saúde que o Reich tem, que é uma coisa difícil na nossa cultura, né? Porque nós temos sempre uma definição de saúde pelo negativo, né? É a ausência de dor, é a ausência de uma doença, né? E quando o Reich diz que saúde é o organismo estar pulsando na sua plena capacidade, né? Simples e profundo assim, né? Então, nesse sentido que a gente vai vendo todo, desde o que a Liane está trazendo, né, do Boadella, né, numa boa medida dá para a gente aproximar, né, no fim da obra do Reich, quando ele vai para a questão das crianças do futuro. E o Reich dizia, é preciso proteger o protoplasma, né, antes que ele enrijeça. Quer dizer, toda a questão do enrijecimento, da doença, né, do caráter, como a gente conhece como estrutura, né, são acidentes que acontecem ao organismo, né? São dificuldades e impedimentos para essa pulsação que acabam se cronificando. E o que estava sendo levantado aqui, é mesmo essa que a Liane traz, né, de que mesmo um enrijecimento, vamos dizer, um traço de caráter, uma neurotização, ainda assim é uma defesa do organismo, uma tentativa de adaptação do organismo àquela situação para proteger o seu núcleo vivo, né? Então, essa estrutura que se forma, né, que o organismo é obrigado a, vamos dizer, se deformar, diminuir sua pulsação para proteger a vida, né? Então, nesse sentido, quer dizer, esses acidentes que vão acontecendo e que a gente, pela própria capacidade de qualquer organismo vivo de autorregulação, né,
o caráter, mesmo em termos neuróticos, aí, como a gente conhece, né, é uma resposta autorregulada para seguir vivo. Então, nesse sentido, o trabalho da gente, quer dizer, quando trabalhamos com saúde, estamos buscando o resgate da saúde, né, tentando ver se a gente consegue, né, ir eliminando, é uma palavra complicada aí, né, mas maleabilizando esse organismo para que ele possa voltar a pulsar. Diferente. Nesse sentido, é o resgate, né? A vida continua lá dentro pulsando, só que ela está toda encapsulada, encouraçada, né? Então, nesse sentido, o que o Ricardo levantou, a Liane levantou, a Odila, né? Quer dizer, da gente trabalhar sobre as resistências, né? Que tem uma história e tem uma razão de ser. Por isso que estava sendo dito aqui, você não vai simplesmente tirando uma neurose, um traço de caráter, você não dissolve, você não rompe couraça, né? Aquele organismo está daquele jeito porque foi o melhor jeito que ele conseguiu para estar vivo. Eu estou da melhor forma que eu posso estar. Se eu pudesse estar melhor, eu estaria, né? Foi o que eu consegui com aquilo que aconteceu, né? Agora eu posso ir tentando me aproximar, tomar consciência, né? E vendo se eu ainda preciso dessas defesas que um dia foram necessárias e úteis e me garantiram estar vivo e hoje aqui, né? Então, o jeito que eu lidei foi o melhor que eu encontrei, né? Agora eu vou tomando consciência, essa coisa da análise sistemática, e me dando conta se eu ainda preciso reagir desse jeito, né? Ou se eu posso, com a ajuda do terapeuta, encontrar formas mais criativas de lidar com os conflitos que se apresentam. Não sei se ajuda a pensar. Eu fiquei com a impressão que o objetivo não é a superação de um trauma, mas a libertação dele, no sentido que não é um estágio a ser cumprido, mas uma coisa a ser liberada. Eu acho que sim, e em termos assim, teóricos, você tem toda a razão. Na prática, né, o que a gente vai vendo no dia a dia é que existem algumas situações que eu consigo liberar, que eu consigo superar, que eu consigo ultrapassar. E algumas outras, e eu acho isso genital, eu aprendo a lidar e conviver com algumas coisas, né? O fato, por exemplo, de termos, né, na nossa vida, como fomos muito deformados, né? Cada um tem um tipo específico, um traço específico a de lidar. Mais obsessivo, mais histérico, mais isso, mais aquilo, né? Na medida em que eu vou no meu processo de autoconhecimento, na terapia, entrando em contato com isso, percebendo esse traço, como ele funciona, por que ele funciona, né? Que ganhos ele me traz, né? Eu posso chegar a incorporar isso, né, na minha personalidade e usar isso a meu favor. Então, tem coisas que podem ser ultrapassadas, tem coisas que têm que ser incorporadas. Precisa do microfone porque está gravando, senão não sai lá na mesa de som. Você colocou, logo no início da sua fala, que o caráter não somos nós. O caráter é uma apresentação, uma representação, né, que nós construímos. Quando você está colocando dessa maneira agora, me soa assim, uma coisa que talvez eu não tenha entendido. Eu achei uma diferença no que você está falando agora do que você falou um pouquinho antes, né? Então, eu queria entender se o caráter, quando bem manejado, esse traço bem manejado, ele, na realidade, não se torna parte de nós mesmos, né? Como você está falando agora, em vez de não sermos o caráter. Quando eu penso essa coisa do caráter em uma determinada organização, que representa e sintetiza a minha totalidade, né? Mas eu só consigo estar em contato com o meu caráter através da minha consciência, portanto, é sempre parcial, né? E o trabalho de análise, o trabalho de autoconhecimento, quer dizer, a psicoterapia, a análise, é uma via de autoconhecimento, não é a única, né? Quer dizer, existem outras formas de se conhecer. O que a gente pratica é essa,
né? Então, todo o trabalho de autoconhecimento, né, de eu poder estar mais em contato comigo, abrir meu campo de consciência e perceber, né, exatamente isso, né? Quer dizer, que essa representação que eu tenho, essa imagem que eu tenho de mim, é uma representação, inclusive, de aspectos e camadas que eu não tenho consciência. Então, nesse sentido que eu penso, o caráter, o ego, exatamente, um ego sintônico, né? Um ego que tem noção de que ele é uma determinada estrutura e conformação histórica, né? E que pode ser alterada, né? Agora, quanto menos eu tenho consciência disso e quanto mais identificado eu estou com essa imagem, se a gente brincar um pouco aqui com o imaginário simbólico do Lacan, né? Quer dizer, quanto mais eu me percebo, né, como um simbólico, como uma representação, né, ou como dizia o ministro Funaro, eu não sou o ministro, eu estou o ministro, nesse momento eu estou assim, né? Eu acho que eu estou, como disse a Eliane, mais egocintônico, né? E percebo que isso é uma possibilidade, mas entre outras que poderiam estar acontecendo. E eu posso estar fazendo a escolha disso. Agora, quanto mais identificado no sentido imaginário eu estou com o meu caráter, mais ego-distônico eu estou, mais cindido eu estou. Portanto, mais rígido. Porque a minha relação vai se dar a partir de uma imagem e aquilo que vier de fora que ameace essa imagem, eu vou me defender. Não sei se responde. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, damos por encerrada a mesa. Muito obrigada a todos.